queria começar por cumprimentar a senhora professora Rita Lobo Xavier, agradecer o contributo que nos deu nesta discussão, a reflexão que aqui nos deixa, porque eu julgo que, independentemente do posicionamento político, julgo que o debate de ideias é fundamental para que as próprias opções políticas tenham uma tradução jurídica, julgo eu, o mais acertada possível. Julgo que, independentemente do posicionamento político que tenhamos sobre esta matéria, julgo que deve haver, pelo menos, uma tentativa de acerto o mais possível na solução jurídica que conformará, digamos assim, a opção política que se faz. E eu gostava de lhe deixar algumas questões relativamente à exposição que fez, sobretudo de alguma clarificação de algumas das afirmações que fez, e gostava de confrontá-la depois com outras questões que não resultam tanto da clarificação daquilo que disse a sua exposição inicial. A senhora professora começou por dizer que esta proposta é de uma enorme violência para o sistema normativo, sobretudo destacando, e corrija-me se fui eu que percebi mal, destacando o facto de a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, da procreação medicamente assistida e outros diplomas estabelecerem normas num determinado sentido e de, por esta lei avulsa, se pôr em causa aquelas outras leis. E eu gostava que pudesse, de facto, clarificar esta ideia, porque, tanto quanto me apercebo, nenhuma destas outras leis é uma lei de valor reforçado. Portanto, todas elas leis avulsas, tão avulsas quanto esta que se procura aprovar. E, portanto, eu julgo ter retirado das suas palavras alguma desconformidade em termos de hierarquia das leis, mas, tanto quanto me apercebi, todas elas são leis avulsas, tão avulsas quanto esta, que se procura. Aliás, o próprio Código Civil é ele próprio resultado de uma lei avulsa, mas gostava sobretudo de perceber como é que entende que a aprovação desta lei acaba por desarticular-se com aquilo que são as outras leis, porque eu julgo que, aliás, aquilo que resultaria necessariamente da aprovação desta lei tucur seria a necessidade de interpretar e de a aplicar de acordo com os princípios gerais de direito, nomeadamente os princípios de aplicação da lei no tempo, necessariamente tendo que dar por afastados preceitos que, por aprovação de novos preceitos, acabam por ser contraditórios. Mas eu gostava que ainda assim nos pudesse deixar alguma clarificação sobre isso, porque eu julgo que não há interesse nenhum em termos em vigor normas que possam eventualmente contrariar-se mutuamente e, portanto, se desse ponto de vista pudermos também aperfeiçoar, digamos assim, a solução jurídica, tanto melhor. Uma outra questão que tem que ver com aquilo que disse, tem que ver com a distinção que fez nas situações em que há um filho biológico ou nas situações em que há um filho ele próprio adotado. Porque eu julgo que a minha perspectiva sobre esta matéria é diferente da que aqui colocou, mas eu julgo que, colocando as dúvidas, as dificuldades que colocou, ainda assim julgo que vale a pena aprofundar possíveis soluções alternativas para este problema. E a questão que queria colocar é esta, é de saber se o projeto de lei distinguisse, até na própria designação, as situações em que há um filho adotado, há um filho biológico, daquelas outras em que há um filho adotado, se isso seria suficiente para resolver o problema. E, sobretudo, se, do ponto de vista do conceito jurídico, se a senhora professora aceitaria uma solução em que se referisse à adoção, no caso de haver já o pai ou a mãe biológico, e se encontrasse uma formulação diferente, uma coisa do género de uma adoção conjunta diferida para os casos em que há um filho adotado. Ou seja, havendo uma adoção conjunta simultânea, nos termos em que já hoje está prevista na lei, se para o caso de haver uma criança adotada singularmente, se por força das circunstâncias da vida, a pessoa que adotou aquela criança vier a estabelecer uma relação conjugal ou análoga à dos cônjuges
portanto, casando ou em união de facto com outra pessoa, se encontrava alguma possibilidade de haver um regime de adoção conjunta diferida no tempo, porque ela não poderia ser simultânea, por força das circunstâncias da vida, e se isso poderia ou não ultrapassar este problema. Uma outra questão tem que ver com a referência que faz, que eu julgo que deve merecer uma reflexão, ainda assim, profunda, porque ela é de facto uma objeção que eu julgo que deve ser considerada enquanto tal, quando diz que não é possível haver duas adoções singulares que produzam o efeito de uma adoção conjunta. E portanto, bem, mas a questão é essa, é que a proibição que atualmente existe é o objetivo que se pretende resolver, ou seja, nestes termos, aquilo que hoje impede, mas eu já lá vou ao aspecto que diferencia a circunstância que estamos aqui a tratar, que é o de haver ou não relações familiares já constituídas. Essa é a última questão que eu queria deixar-lhe. Era para ter sido a primeira, se calhar fiz mal não a colocar logo de início, mas vou deixá-la no fim. Portanto, a senhora professora diz que não é possível haver duas adoções singulares que produzem o efeito de uma adoção conjunta. E a questão que nós estamos hoje a discutir é esta mesmo, é se devemos ou não assumir que em determinadas circunstâncias há uma adoção que deve ser determinada num momento posterior àquele em que já foi determinada uma adoção singular, por força das circunstâncias da vida. Não em fraude à lei, e queria deixar isso bem claro, porque julgo que não é disso que se trata. E por outro lado, gostava que nos pudesse, porque também fez essa referência ao facto de não poder haver duas adoções sucessivas, aliás, no quadro desta referência que fez ao facto de não poder haver duas adoções sucessivas e não dever aceitar-se que duas adoções singulares tenham como consequência, produzam o efeito de uma adoção conjunta, eu gostava que também nos pudesse deixar uma reflexão mais ou menos aprofundada, consoante a sua opção, relativamente ao artigo 1965 do Código Civil, que diz que, enquanto subsistir uma adoção, não pode constituir-se outra quanto ao mesmo adotado, exceto se os adotantes forem casados um com o outro. E eu gostava que nos desse, sobretudo, resposta a esta questão. A formulação desta norma abre ou não a porta, dá ou não alguma abertura para esta solução que se procura consagrar com este projeto de lei. Não é? E a última questão, que se calhar devia ter sido a primeira, que eu não quis colocar em primeiro lugar, porque quis colocar primeiro aquelas dúvidas que resultavam da exposição inicial que fez, é a de saber se a senhora professora admite ou não há alguma possibilidade de diferença nas regras a aplicar, consoante se trata de relações jurídicas que não pressupõem a existência de uma relação familiar ou consoante elas já pressuponham a existência de uma relação familiar. Porque eu julgo que há aqui uma diferença fundamental, e aliás, que acaba por ser a diferença circunstancial da vida, que acaba por ter uma consequência jurídica de afastamento da fraude à lei. E digo-lhe qual é, senhora professora. É que, quando nós estamos hoje a falar quando falamos da adoção, nós estamos a falar de uma relação jurídica que se vai constituir sem que haja uma relação familiar já constituída. E aquilo de que nós hoje estamos a tratar é de uma circunstância diferente. É de uma relação jurídica que se constitui porque já há uma relação familiar constituída. Ou seja, nós não estamos a falar da adoção que uma pessoa faz do filho, do cônjuge ou do unido de facto, seja ele filho biológico ou adotado, sem que haja qualquer relação familiar constituída. Nós estamos a falar nestas situações de a constituição de uma relação jurídica de titularidade de responsabilidades parentais, porque do ponto de vista familiar, afetivo e emocional, essa relação já existe. E, portanto, não é a constituição de uma relação ab início, é o reconhecimento jurídico de uma situação que a vida já impôs. Do ponto de vista familiar, emotivo, afetivo, essa relação já existe. E eu julgo que é isso que determina que não possa considerar-se a existência da fraude à lei. Porque considerar que há uma situação de fraude à lei, teríamos que ter um resultado, a obtenção de um resultado que é impedido
pela lei. Ora, aquilo que a nossa lei hoje existe é a adoção ab início, a constituição de uma relação de adoção quando não existe uma relação familiar. Aquilo que nós estamos a tratar é coisa radicalmente distinta. E por isso eu julgo que o argumento da fraude à lei está completamente afastado, mas queria sobretudo perceber se, no ponto de vista da senhora professora, se admite alguma possibilidade e alguma necessidade de distinção nas regras a aplicar, precisamente em função dessa circunstância, de já haver uma relação familiar constituída à qual a lei deve dar uma resposta de cobertura, de proteção nestes termos, e se, entendendo que essa distinção pode haver, se ainda assim acha ou não que esta resposta jurídica é adequada, se ela pode ser melhorada em algum sentido ou em algum aspecto.